Oi, gente, de novo, professora Cláudia, vamos trabalhar mais uma aula de gramática, essa correspondente às aulas 11 e 12, finalizando o primeiro bimestre, graças a Deus, né? Espero que todos estejam bem. Eu tô sem máscara, mas eu trouxe a minha máscara, só tirei para falar, tá? Então a gente está se prevenindo, ficando em casa, né? Esse momento vai passar, com fé em Deus, tá? Então vamos ver aqui esse assunto fonético e fonologia. Esse assunto ficou no baú muito tempo, né? Então os vestibulares começaram a trabalhar com esse conteúdo e não diferente nosso material, né? Como sempre, antenado, né? E voltou a trabalhar esse conteúdo para a gente entender o porquê que ele é importante, né? Então a aula de hoje é sobre fonética e fonologia, ok? Vamos acompanhar aqui. A gramática registra e descreve todos os aspectos das línguas. Como sabemos, esses aspectos são diversos e seu estudo é organizado em partes: fonética e fonologia, morfologia e sintaxe, formando a morfossintaxe, semântica e estilística. Nesse texto, vamos refletir a respeito da primeira parte dos estudos da gramática descritiva, a fonética e a fonologia, que tratam dos aspectos fônicos, físicos e fisiológicos da nossa língua. Bom, então o que vem a ser a fonética, né? A fonética é o estudo dos aspectos acústicos e fisiológicos dos sons efetivos, sons reais, dos sons da fala, no que se refere à produção, articulação e variedades. Em outras palavras, a fonética preocupa-se com os sons da fala em sua realização concreta. Quando um falante pronuncia a palavra dia, a fonética interessa de que forma a consoante D é pronunciada. Então, essas barras representam o som de cada letra, tá? Ou dessa forma, pode ser colocado. Por quê? No Brasil, os falantes dizem dia, que é esse aqui, ó, G, ó o som. Ou dia, né, com aquela fala bacana, aconchegante do Nordeste, né? Então, são duas formas diferentes. Por sua vez, a fonologia vai ser o estudo dos fonemas, os sons de uma língua. Então, para a fonologia, o fonema é uma unidade acústica que não é dotada de significado. Isso significa que os fonemas são os diferentes sons que produzimos para exprimir nossas ideias, sentimentos e emoções, a partir da junção de unidades distintas. Então, essas unidades, quando juntas, formam as sílabas e as palavras, tá? Então, isso é interessante a fonologia. Vamos ver aqui. A palavra fonema tem origem grega, fono, que é som, mais emas, unidades distintas, e representa as menores unidades sonoras que formam as palavras. Menores unidades sonoras. As palavras são a unidade básica da interação verbal e são criadas pela junção de unidades menores. As sílabas e os sons na fala, ou as sílabas e letras na escrita, ok? Então, de que maneira esses fonemas vão ser representados, vão ser classificados? Da seguinte forma: os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Essa classificação existe em virtude dos diferentes tipos de sons produzidos pela corrente de ar que sai dos nossos pulmões e é liberada, com ou sem obstáculos, pela boca e ou pelo nariz. Então, isso aqui é a classificação dos fonemas, tá? Bom, a fonologia permite explicar a organização dos sons no sistema de traços distintos. É assim que, apesar de foneticamente no português do Brasil um T ou um D seguidos do I, né, do som I, se palatalizarem. O que é isso? Muitas vezes o som vai lá para o palato, que é o céu da boca, dizendo assim, tá? Então, a gente, diferente, gente, tá?
Então, fonologicamente, temos a mesma unidade fonológica, representada por T, tanto nesse contexto como naqueles em que não se verifica a palatalização, como nós vimos em dia e dia, né? Então, essa representação fonológica recorre a símbolos fonéticos escritos colocados em barras. Por exemplo, na palavra caldo, como é que é a representação fonológica? Eu coloco barras e ali são colocados os sons dessas letras, tá? Olha lá, olha como é a representação. Dessa forma, obtém-se os seguintes conceitos. O que vem a ser o fonema? Unidade mínima de som capaz de estabelecer distinção entre duas palavras. Então, vamos ver aqui, ó. A palavra mato. Se eu pegar essa letra que tem essa unidade sonora e trocá-la, eu posso formar que palavras, ó? Fato, gato, pato. Então, por isso que diz que fonema é a unidade mínima sonora, ó, tá bom? E se eu alterar, por exemplo, o segundo fonema dessa palavra mato, podemos obter, ó, tá alterando já o segundo. Lá nós alteramos o primeiro fonema, aqui nós vamos alterar o segundo. O que se obtém? Moto, mito, meto, por exemplo, tá? Então, daí dizer que fonema é essa unidade mínima sonora, que faz uma distinção entre uma palavra e outra. Qual é a diferença entre fonema e letra? Fonema é a natureza sonora da palavra e letra é a representação gráfica da mesma. Então, assim temos, ó, casa, eu vou ter 1, 2, 3, 4 letras e, por sua vez, 4 fonemas, ó, casa. Em máquina, olha lá a diferença. Em máquina, eu vou ter 7 letras, mas apenas 6 fonemas, tá? Aqui como eu represento, ó, máquina, ok? Aí surgiu o alofone. O que é alofone? É um fonema que pode ser pronunciado de diferentes formas, sem que isso afete o sentido da palavra. Então, alofone é isso. Como o Brasil é um país continental, então a gente observa que a fala no norte é de uma maneira, no centro-oeste ele é de outra, nordeste, no sul. Então, uma mesma palavra pode ser pronunciada de diferentes modos. Dia, né? Tia, tia, por exemplo. Só que, olha a diferença. Mas a mudança de pronúncia marca socialmente o falante a sua imagem social. Por exemplo, uma pessoa que diz marvada, você entende o significado, você sabe, né? A palavra malvada. Então, uma pessoa, quando diz marvada, você já atribui a ela vários conceitos, várias características. A gente liga isso a uma pessoa mais simples, né? Uma pessoa que tá lá na zona rural e tem essa maneira simples, mas não feia. É um jeito dela pronunciar, é uma variação, tá? Então, isso é o que marca o alofone, ok? Aí vem sílaba. Muitas vezes as pessoas confundem sílaba com fonema. Olha, são bem diferentes. O que é a sílaba? A sílaba vai ser o conjunto de fonemas produzidos num só jato de ar, tá? Então, toda sílaba tem uma vogal. Então, quando eu digo assim, ó, como eu já disse a palavra máquina, eu digo máquina. Então, eu tenho aqui 3 jatos de ar. Máquina. Isso é determinado sílaba. A gente costuma brincar na sala de aula que quando eu quero saber o número de sílabas, eu bato a palma, né? Então, eu quero saber, por exemplo, na palavra ventilador, quantas sílabas tem. A gente coloca ventilador. Fica fácil para a gente determinar essa pausa das sílabas, tá? Então, por exemplo, educação. Na palavra educação, quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. Então, eu disse que toda sílaba tem uma vogal. Ó, o E, o U, o A e o A.
Aí a pessoa fala assim, mas e o O? A gente vai ver logo à frente, tá? Então, na palavra educação, eu tenho 1, 2, 3, 4 sílabas com 4 vogais. Então, quantos são os números de vogais? Quantos são os números de sílabas, ok? Como é que eu vou proceder à divisão silábica? Ela se faz com base na pronúncia e não no significado. Então, na palavra, há tantas sílabas quantos forem os jatos de ar acionados para produzi-la. Desse modo, tem-se, olha lá, copo, 2 sílabas, ó, vi, destaquei a vogal. Pessoa, pessoa. Então, 3 sílabas, 3 jatos de ar, 3 vogais. Esperança, esperança, 4 sílabas e 4 vogais. Então, para cada sílaba, eu tenho uma vogal. Como é que se classificam os fonemas? Eles vão se classificar em vogais, semivogais e consoantes, tá? Então, o que vem a ser a vogal? Vogal funciona como base da sílaba, como a gente viu anteriormente, e são produzidas sem obstáculos à passagem do ar expelido pelos pulmões. Então, quando eu digo assim, ó, a, não tem nenhum obstáculo, I, O, U, ele não encontra obstáculo para essa passagem de ar. É só o movimento labial que vai mudando, mas ele não encontra obstáculo. Isso determina uma vogal. São elas A, E, I, O, U, que a gente aprende desde o infantil, né? Mas aqui a gente tem uma sequência ainda de vogais por determinado som. Por exemplo, em A, mas eu tenho o AN. No E, eu tenho o E e o EN. O I e o IN. O O, eu tenho O, ON e O. E o U, eu tenho U e Então, quando a gente diz vogais, a gente só lembra dessas 5 aqui. Mas, na verdade, são 12, né? Porque são 12 sons vocálicos produzidos, ok? Se essas são as vogais, vamos entender o que é uma semivogal. A semivogal, o nome diz quase vogal. Por que ela é quase vogal? São os fonemas U e I. Nossa, professora, e essa mudança? Isso aqui é transcrição fonética. Precisa preocupar com isso, que isso não é importante, é só para vocês entenderem, tá? Que quando tiver o som de U, a representação fonética vai ser essa, ok? Então, são representados pelas letras E, I, O, U. Viu que faltou o A? Porque o A sempre é vogal, quando não funciona como base de sílaba. As semivogais vêm sempre apoiadas numa vogal da mesma sílaba. Observem, olha aqui, ó. Ouvido. O U aqui não é vogal, porque ele está amparado pela vogal O, tá? Perdoe. Esse tá vendo? O som dele é de I. Então, semivogal, está sendo amparado pela vogal O. Uruguai. Nós temos no centro uma vogal, ladeado de 2 semivogais. Precisa do A como amparo. Por isso, elas são consideradas semivogais. Bom, o que vem a ser a consoante? A consoante, ela não funciona como base de sílaba e são pronunciadas com obstáculo ao ar expirado dos pulmões. Olha a diferença. Lembra das vogais? Ela não encontra obstáculo. Ó. A, E, I, O, U. Agora observe o que vai acontecer aqui. Ó. B. Qual foi o obstáculo? Os lábios. C. Qual foi o obstáculo? Os dentes. D. Dente e língua. G. Aí os dentes. E assim sucessivamente é considerado consoante todo som que produz obstáculo. Para ele ser produzido, ele vai encontrar um obstáculo, ok? Então, sabendo de vogal e consoante, nós vamos ter aqui encontros consonantais e encontros vocálicos, tá? Encontro consonantal vai ser a sequência de consoantes sem vogal intermediária. Por exemplo, claro, temos aqui o C e o L. Então, encontro consonantal. Cromado, o C e o R, encontro consonantal.
psicologia, P e o S. Então, considerado encontro consonantal que não tem nenhuma vogal intermediando, ok? Dígrafo. O próprio nome diz, ó, di é 2, grafo escrita. Então, são duas letras que representam um único fonema. Por exemplo, chácara. Ó, eu tenho o C e o H, mas ele é duas letras para expressar o som sh, ok? Temos filho, o L e o H. A gente não diz F-L-O-H-O, a gente diz filho. Então, tem ali um único fonema, mas precisei de duas letras, ok? E assim, carro, nascer, passar, exceder. E nascer acontece um fonema interessante, fonema que a gente diz, o alofone mesmo. Em algumas regiões do Brasil, a pessoa fala nascer, né? Mas isso não vai mudar o significado dessa palavra, é só um jeito diferente de dizer. Mas ele é considerado dígrafo. Essas pessoas vão ter um pouquinho de dificuldade de identificar o dígrafo, né? Pessoa que fala nascer, porque ela vai achar que ali tem um i, né? Mas a escrita da palavra deixa claro que aqui são duas letras com um único som. Temos também passar, exceder, ok? Isso é dígrafo. O encontro vocálico, o que é isso? Ó, o próprio nome já está dizendo, vai ser encontro de vogais. Vamos entender como é que isso acontece. Então, é a sucessão imediata de vogais ou sons vocálicos, isto é, sem consoante intermediária. Por exemplo, saúde, nós temos aqui o A e o U. Olha, encontro de vogais. Quando vocês virem o U acentuado, ele sempre vai ser vogal, sempre, tá? Água. Ó, aqui o U não está acentuado, então significa que ele vai ser uma semivogal. Então, aguei, temos uma vogal ladeada de semivogais. Piauí, olha o tanto, tá vendo? Temos aqui a semivogal. Ó, I e U acentuados é sempre vogal. O A é sempre vogal, né? E aqui temos o I, que é centro da sílaba pi, ok? Então, os encontros vocálicos, dependendo da posição que ele se encontra na palavra, ele vai ter uma classificação, ok? Vamos ver. Ele pode ser considerado ditongo, tritongo ou hiato. Vamos ver o que é ditongo. Olha o nome, di, dois, tongo. Dois sons. Né? Então, vai ser o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou pode ser a semivogal mais a vogal. Por exemplo, na palavra coisa, nós temos a vogal, que é o O, mais a semivogal I. Então, aqui eu tenho um ditongo, tá? Em comércio, por exemplo, temos uma semivogal mais a vogal O, semivogal I mais a vogal O. Então, aqui tem ditongo, entenderam? Que é o tritongo, ó, três sons vocálicos. Então, vai ser o encontro de uma semivogal, vogal e semivogal. A gente costuma dizer que é uma vogal ladeada de semivogais. Por exemplo, saguão, ó, vogal ladeada de semivogais, tá bom? Vamos ver o outro exemplo. Hiato, o que vem a ser o hiato? Encontro imediato de vogal mais vogal, aqui. Lembra que eu disse? Onde o I e o U estiver acentuado, vai ser sempre vogal. Então, ele é o centro dessa sílaba. Tem o A, sa, a sílaba I e a sílaba da. Então, temos aqui hiato. Ó, tá vendo? Vogal mais vogal. Bom, esse é o importante para a gente entender por que estudar fonética e fonologia, por que saber esses conceitos aí colocados. Muitas vezes, quando se tem noção de fonética e fonologia, vai te ajudar na parte da ortografia. Muitas vezes, quando você desmembra essa palavra, você percebe o significado dela, às vezes sem precisar ir ao dicionário. Então, é importante por isso que ele vai te ajudar na interpretação de texto, né? Já que essa palavra está inserida dentro de um contexto. Não esquecendo dos seus materiais, tá? Ó, para vocês trabalharem a fixação, aprofundar no estudo e fixar mais ainda o conteúdo. Esse material é importantíssimo. E também não esquecendo do dicionário,
tá bom? É ele que vai te ajudar, principalmente fonética e fonologia, caso você tenha dúvidas, né? E vai te ajudar bastante na parte da interpretação, ok? Mais uma aula dada, aula estudada.